arqueologia e pela história, porque na profecia de Daniel 9, ele não só ele dá a profecia, ele ora para o anjo revelar, o anjo traz a revelação falando da Babilônia, do reino Medo-Persa, do reino da Grécia e de Roma. Então ele revelou já quais seriam as nações, né? E aí depois os séculos foram passando e aconteceu, né? Com os medos persas, com Alexandre o Grande na Grécia, que é famoso, quando ele morre, seus 4 generais assumem o governo, Roma, a destruição de Israel novamente, e por aí vai. Então, é uma das profecias bíblicas mais, assim, extraordinárias, pelo fato de ser uma das poucas que já foi até revelada. Então, não é só uma profecia que dependia de entender, de interpretar. O anjo havia trazido a revelação, né? E foi bênção, foi maravilhoso. E além de falar sobre essas 70 semanas de Daniel, nós falamos também sobre o tempo da igreja na terra. Porque entre a semana 69 e a semana 70 vai acontecer uma pausa nesse relógio de Deus sobre o fim e vai entrar o mistério chamado o mistério da igreja. Vai entrar o tempo da igreja, ou como Jesus e os apóstolos, a gente leu, dizia, o tempo dos gentios. Vai dar uma pausa a Deus com o seu trato com Israel, e agora ele vai ampliar para cuidar de todo mundo, né? Se estende a salvação para todos os povos, todas as línguas, tribos, nações, e tem um monte de profecia que relata o tempo dos gentios na terra, quanto tempo ele demora, quando ele começa, quando ele inicia. E assim como eu, tem um monte de outros estudiosos da palavra, muito mais do que eu estudioso, né? Entendem que o tempo da igreja na terra é de apenas 2000 anos. Amém? Lembra que nós falamos isso aqui tudo? Né? Estou dando um resumo. E vimos que mais ou menos, né, não tendo nenhum erro grande no calendário, estamos no ano 1995. Dos 2000 que se completa. Ou seja, estamos no final dos 2000 anos. Está encerrando esses 2000 anos, que é o tempo, ou melhor, quase chegando nesses 2000 anos, ou finalizando os 2 dias, né? Aí quem assistiu lembra, né? E Salmo 94, 1000 anos para nós é como se fosse o dia de ontem para Deus. 2 de Pedro 3,8, porque 1000 anos para nós é um dia para o Senhor, um dia para o Senhor é 2000 anos para nós. Então tem um monte de profecia sobre o número 2 e o número 3, o 2 se referindo à igreja, o 3 se referindo a Israel. A gente viu tudo isso aqui, né? Tá gravado para quem quiser assistir. Essa mensagem foi gravada e ela está no Facebook da igreja, na página do Facebook da igreja. Então falamos sobre isso, sobre as 70 semanas de Daniel e os 2000 anos da igreja. E aí hoje a gente vai começar a falar sobre o arrebatamento, só que não, eu meditando, anotando, não tem como terminar hoje esse assunto. Então, na outra vez, em 2021, quando eu preguei sobre o arrebatamento, eu fiz 3 pregações, eu dividi em 3 partes para poder explicar bem detalhado. Nessa agora eu vou dividir em 2, não vai ser necessário 3, vai ser apenas em 2. Então eu vou dar a primeira parte hoje, domingo que vem eu dou para você a segunda parte, amém? Porque logo, quando acaba o tempo da igreja na terra, né, acaba justamente com o arrebatamento. Começa no Pentecostes com a descida do Espírito Santo, termina com o Espírito Santo subindo, levando somente aqueles que foram selados por ele. Então, não, quando fala levando a igreja, não quer dizer que ele vai pegar todo mundo que está dentro da igreja e vai levar. Né? Ou não quer dizer que vai levar só a da graça, só a da batista, não é disso não. A igreja de Cristo, como está em Apocalipse, né, capítulo 4, é um povo que é tirado de todas as tribos, línguas, nações e por aí vai, que foi selado.
Então vai ter aqueles que estão na igreja, que o Espírito Santo vai levar eles para se encontrar com Jesus nos ares. E infelizmente, a Bíblia também mostra, vai ter aqueles que também estão na igreja, vai dar uma piscada de olhos e de repente sumiu um monte, mas ela ficou. Porque infelizmente ela só era evangélica. Ela só era visitante da igreja. Só era frequentadora da igreja. Mas nunca nasceu de novo e se tornou a igreja de Cristo de verdade. Amém? Então, para começar, prepara aí o papel, caneta, porque você vai anotar um monte de coisa hoje. Se eu for ler todos os textos que eu vou citar, a gente vai ficar aqui até meio-dia. Então eu vou ler uns 2 textos de cada, e a maioria eu vou ler lá, na televisão. Alguns eu leio com você, outros eu leio direto na TV, porque aí vai ficar mais rápido assim, até porque tem livros que não são muito fáceis de achar, para quem não sabe vai ficar perdido. Amém, pessoal? Então, prepara o papelzinho, a caneta para poder anotar. E eu já quero começar a mensagem falando o seguinte, algo que a maioria das pessoas não sabe, mistura e confunde. Já guarda com você isso aqui. Arrebatamento é uma coisa. A segunda vinda de Jesus é outra coisa. A maioria acha que é tudo a mesma coisa. Não é. Arrebatamento, Jesus não desce à terra. Ele volta, mas diz que ele se encontra com a igreja nos céus, nos ares. A segunda volta de Jesus diz que ele desce e pisa na terra. Até fala, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Até o lugar que ele vai pisar, vai descer, já diz, não vai descer aqui no Brasil, não vai descer nos Estados Unidos, vai descer lá em Israel pisando no Monte das Oliveiras. Arrebatamento diz que é num piscar de olhos. A segunda vinda de Jesus diz que todo olho o verá. Não dá para ser a mesma coisa. Uma é no piscar de olhos, de repente. A outra é todo mundo vai ver. Então não dá para ser a mesma coisa. Uma ele se encontra com a igreja nos céus. A outra ele pisa na terra. São eventos diferentes. E a parte que eu vou falar talvez mais impactante sobre isso. Para acontecer o arrebatamento, não tem nada que impeça de acontecer. Ou seja, não falta se cumprir isso, falta se cumprir aquilo. Não existe isso para o arrebatamento. Não, para Jesus voltar para a terra, segunda vinda, aí sim, falta algumas coisas se cumprir. Mas para o arrebatamento, não. Por exemplo, a mais comum e entendido errado. Não, Jesus virá somente quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Existe essa profecia. A Bíblia fala sobre isso. Que para chegar ao fim, primeiro o evangelho vai chegar a todos os povos. Aí se você dá uma pesquisada bem detalhada, com bastante dedicação, diligência, vai ver assim, mas nem a metade da população até hoje ouviu falar de Jesus. Então não vai acontecer agora. É aí que você se engana. Para o arrebatamento acontecer, não depende de toda a população ouvir a pregação do Evangelho. Para a segunda vinda de Cristo à terra, esse é que depende de Jesus, do Evangelho ser pregado a toda criatura. Então não foi pregar a toda a criatura, Jesus não vai vir. Jesus na terra não vai vir. Mas o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, porque ele não precisa disso. Não existe nada que impede ele de acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento. Só tem que se cumprir esse tempo da igreja. Que pode ser exatamente 2000 anos, pode ser um pouco menos. Já estamos no segundo dia. Ninguém sabe se vai ser o segundo dia total ou no meio do segundo dia. Amém, pessoal? Amém. Fala para o seu vizinho, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Piscou, pisca.
Que Paulo fala, é um piscar, a gente vai ver. É tão rápido que é um piscar de olho. Piscou e tum, acabou, né? Então não confunda isso. Agora, para o arrebatamento, ninguém sabe. Para a segunda vinda de Jesus, dá para saber quando vai ser. A Bíblia revela quando vai ser. Quando que vai ser o arrebatamento? Qualquer hora, qualquer momento, como um ladrão da noite, é um piscar de olho, é de repente. Amém? Agora, e a segunda vinda de Cristo à Terra? Quando que acontece? A gente sabe. É no final da grande tribulação, quando vai estar aquela perseguição contra Israel, a maior que já houve na história, e contra aqueles que não foram arrebatados, mas abriram os olhos agora e estão tentando resistir na fé, que serão presos, torturados e mortos, né? Vai ser essa perseguição. No momento que Israel está sendo cercado, no final da grande tribulação, quando finalmente o anticristo, aí o anticristo já apareceu, vai cercar toda a população de judeus e vai tentar invalidar a palavra de Deus, zerando a descendência de Abraão. É contra a palavra que ele vai tentar fazer isso. Hitler tentou, vários tentaram, não conseguiram. Esse ia conseguir, o anticristo ia conseguir. Só que antes dele conseguir, aí é quando toca a última trombeta e Jesus desce dos céus à terra para impedir. Então, por exemplo, quando que Jesus volta para a terra? Deixa eu já adiantar para você, 7 anos depois do arrebatamento. O arrebatamento acontece 7 anos antes da segunda volta de Jesus. Essa dá para saber, está na Bíblia. Vou te mostrar, pode deixar que eu vou te mostrar. É porque na nossa cabeça a gente ouve pedaços, né, em pregações e falas e por aí vai. A gente juntou como se fosse uma coisa só, embolou tudo e deu tudo errado. Por isso que eu já estou separando e mostrando para você, amém? E quando que o evangelho vai ser pregado a toda criatura? Por Israel. Pelos 144 mil que o próprio Deus vai selar eles após o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, ainda vai ter muita gente que nunca ouviu falar de Jesus, que vai ficar aqui na terra. A igreja foi arrebatada. Aí nisso Deus vai levantar 2 testemunhas. A gente pode pregar sobre isso também futuramente. Só estou explicando essas diferenças entre arrebatamento e a segunda vinda para poder ficar bem claro. As 2 testemunhas, eu e vários também entendem que é o Moisés e o Elias. São as 2 testemunhas. E ele vai selar, aí está escrito bem claro ali, ele vai selar 144 mil israelitas, 12 mil de cada uma das 12 tribos. E através desses caras aí, é que o evangelho vai ser pregado a toda criatura. Você imagina, a população hoje, vamos botar 8 bilhões. 2 bilhões foram arrebatados, sobrou 6. O mundo inteiro ficou impactado com isso. Alguns vão literalmente achar que foi alienígena. Tem vários filmes que já falam sobre isso. Outros, se eu não fosse crente, eu ia achar que era isso. O Thanos estalou o dedo. Quem acompanha a Marvel sabe o que eu estou falando. E achar que o cara estalou o dedo e sumiu a metade da população. Cada um vai achar uma história. O mundo está sendo preparado para inventar uma história sobre isso. Mas foi impactado, o mundo inteiro vai ser impactado. E o evangelho está sendo pregado. Muita gente vai falar, não, é arrebatamento, é arrebatamento. Ah, mas aquele pastor não foi. É porque ele nunca foi de Deus de verdade. Ah, mas aqueles irmãos também não foram. Como é que pode ser arrebatamento? Eles não foram. É porque não eram de Jesus de verdade. Por isso ficaram. Aí, esse 144 mil vai impactar o mundo com a pregação do evangelho, que era o plano inicial de Deus lá no Antigo Testamento, para Israel ser a nação modelo para evangelizar o resto do mundo, mas não aconteceu, vai acontecer só agora. Aí passa esses 7 anos do arrebatamento, acontece a segunda vinda de Jesus. Ali, nesses 7 anos, é que o evangelho será pregado a toda criatura. Amém? Quem já aprendeu coisa nova só nesse pedacinho? Já aprendeu algo novo? Já deu para clarear, não deu? Só essas diferenças já deu para clarear um pouquinho o entendimento e já aprendeu coisa nova, algumas diferenças. Então vamos lá, já disse para você que é diferente, deixa eu ver a ordem que eu coloquei aqui. Vamos começar em 1 Tessalonicenses, abra aí sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4,
versículo 13. Você pode ler na Bíblia ou pode acompanhar na televisão. O pessoal da televisão fica bem esperto hoje, que tem muita coisa, hein? Quero igual Madureira hoje, hein? Tem que seguir o exemplo da sede. Rápido no gatilho. Inclusive, né? Eu vou tentar colocar 2 vídeos hoje para você ver. 2 vídeos, né? Durante a pregação. Um vídeo que mostra o arrebatamento, um outro vídeo que mostra a segunda vinda de Jesus. Vou tentar colocar ali na televisão para você ver. Primeiro vamos falar sobre o arrebatamento. Se você quiser anotar, anota aí. O arrebatamento é para a igreja. Pode anotar essa frase aí. O arrebatamento é para a igreja. Depois você pode anotar. A segunda vinda de Jesus à terra é para Israel e o mundo. Não existe arrebatamento para Israel. Arrebatamento é só para a igreja. Como também não existe segunda vinda de Jesus para a igreja. Existe arrebatamento para a igreja. São 2 coisas diferentes. Arrebatamento é para a igreja. Segunda vinda de Jesus à terra é para Israel e o mundo. Não existe arrebatamento para Israel, eles não serão arrebatados. Como também não existe segunda vinda de Jesus à terra para a igreja. Estamos aguardando o arrebatamento. Se encontrar com o noivo nos céus para começar as bodas do Cordeiro lá nos céus. Amém? Entre o noivo e a noiva, Jesus e a igreja. Israel não é chamado de igreja, Israel é chamado de esposa de Jeová. E a igreja é simbólica, é chamado de noiva de Jesus, do noivo, né? Acharam aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu falei para você poder abrir, eu esqueci de abrir. Deixa eu abrir aqui na minha. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Cadê? Na verdade, é isso mesmo. 4:13. O título fala assim, ó: acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. É o título em cima do versículo 13. Quando você lê a vinda de Cristo, tanto pode se referir à vinda dele aos céus, ao primeiro céus, que é esse nosso, ou à terra. Quando pode ser eventos diferentes. Esse aqui, por exemplo, ele está falando do arrebatamento. Não é a vinda à terra, é a vinda aos céus. A gente vai ler, ó. Versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento, acerca daqueles que já dormem. Aqueles que já dormem se refere àqueles que morreram em Cristo. Amém? Os que já dormem se refere àqueles que morreram, aqueles que morreram salvos. A Bíblia não fala que morreram, fala que apenas dormem. Não quero ser ignorante em relação a esses. Por quê? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, achando que já era, acabou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, né? Os que morreram em Cristo, em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Deixa eu fazer a explicação para você ficar claro. Esse texto se refere ao corpo. Aqui ele diz que Jesus morreu. Jesus morreu no corpo, porque o próprio texto mostra o espírito indo para o inferno e saindo de lá no terceiro dia. Aqui é uma coisa, todo aquele que já morreu em Cristo, lá em Lucas, no final daqueles 2 ladrões na cruz ao lado de Jesus, um vai para o inferno, o outro vai para o paraíso. Só que o corpo daquele que foi para o paraíso e o corpo daquele que foi para o inferno, ambos foram para a terra. Do pó foi formado, para o pó voltará. Então, aqueles que já morreram em Cristo, seu espírito encontra no paraíso com Jesus. Amém? O corpo, porém, voltou para o pó. Essa ressurreição que ele fala é a ressurreição dos corpos glorificados. Ok? A pessoa não está literalmente dormindo, não está, sei lá, não, no purgatório, meio termo não está não. Muito menos andando pela terra alma penada. Esquece essa história de filme.
Isso aí não existe. Não, pastor, eu conheço um amigo aí que diz que vê a alma aí de gente que morreu andando pelas ruas. Esse teu amigo tem que ser liberto, ele está vendo a demônio. Falo isso porque eu tinha um amigo que era assim. Ele dizia que via, até ser liberto por Jesus. Não viu mais nada, porque não existe alma de ninguém que morreu andando pela terra. Não, pastor, mas eu vi um filme ali do Sexto Sentido. É filme. Não é vida real. Amém, pessoal? Então, morreu em Cristo, o espírito já está no paraíso, e sem Cristo já está no inferno. É assim que já está. Todo mundo que já partiu já está em um desses dois lugares. O paraíso, como o nome diz, né, é maravilhoso, ainda não é o destino final. Ainda tem algo superior a isso depois. O inferno é terrível, mas também ainda não é o destino final também. Vai ficar pior depois. Amém? Então, essa ressurreição é dos corpos, do corpo, para receber o corpo glorificado. Já já eu falo sobre isso. Aliás, deixa eu adiantar. No batismo nas águas, acontece essa obra. Quando você realmente crê em Jesus, aceita Ele como seu único Salvador, o seu espírito ele é selado. Ele é salvo naquele momento. A alma vai passar pelo processo de limpeza, de tirar tudo que o capeta e o mundo colocou na tua cabeça, que te faz pecar mais ainda, para se alimentar da palavra de Deus. E o corpo continua miserável do mesmo jeito. Falando sério, Romanos 7, Paulo diz isso, porque em mim, isto é, no meu corpo, na minha carne, não habita bem algum. O bem que quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso que após o batismo, a carne não mudou nada, continua pecaminosa e fica aquela batalha entre a carne e o espírito. Se a tua alma se alimentar as coisas do espírito, ela vai te ajudar a subjugar a carne. Se a tua alma se alimentar com aquilo que fortalece a carne vai dominar você, vai viver em pecado e vai se perder no caminho. Entendeu a diferença? Espírito, alma e corpo. Nasci de novo, espírito recriado em Cristo, a alma, esse processo pela palavra de Deus, o corpo continua exatamente o mesmo, não mudou nada, continua envelhecendo, morrendo, ficando doente e por aí vai. Mas nesse dia do arrebatamento é quando acontece a redenção do nosso corpo mortal. A gente vai ler, esse corpo que hoje é a semelhança de Adão, será destruído e será recriado à semelhança de Jesus. A gente vai ler isso já já. Amém? Só estou clareando para você conseguir separar essa ressurreição que ele diz aqui, que é dos corpos, porque esses que já dormiram em Cristo já estão lá em espírito no paraíso. Continuando. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu até aqui? Tá fácil, né? Continuando. 14 de novo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos para a segunda vinda do Senhor, e essa não é na terra que ele se refere, não precederemos aqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor aonde? A gente vai se encontrar com o Senhor na terra ou nos céus? Nos céus. Nos ares. E assim estaremos sempre. Aí já entrou a eternidade também do corpo. Estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, deixa eu explicar isso aqui para poder continuar. O apóstolo Paulo está dizendo sobre aqueles que já morreram em Cristo. Ah, mas o nosso irmão já morreu em Cristo e Jesus não voltou ainda, o arrebatamento não aconteceu, tal. E agora eles se perderam, ficaram tristes, né, pela perda de familiares, amados, irmãos, que partiram achando que já era. Aí ele explica, não. Aqueles que estiverem vivos e aqueles que já partiram no Senhor, ele fala, ambos serão arrebatados
para se encontrar. Arrebatar é a palavra harpazo no original, né? É tirado na força, para se encontrar com o Senhor lá nos céus. Ele fala primeiro aqueles que já morreram e logo depois aqueles que estão vivos. Só que esse primeiro um, depois o outro, é numa fração assim de segundos. É como se fosse ao mesmo tempo para nós. Então até aquela pessoa, mas aquela pessoa que morreu e já tem muitos anos, tipo Abel. Abel é o primeiro salvo morto. Só tem, sei lá, átomos do corpo dele aí hoje em dia. A gente não enxerga nada disso, mas Deus vê tudo. Como é que vai ser, ele que sabe. E aquele que foi comido por um leão e era cristão e foi salvo, como lá no Coliseu e por aí vai, romano, vai também ser salvo, e por aí vai. E aquele que no mar, a Apocalipse fala, né? O mar vai entregar os seus corpos também. Corpos que já viraram cinza, átomos, sei lá mais o quê. Amém? Mas vai ser tirado também, Deus vê tudo. Então ele fala, até aqueles que já partiram ou não, todos serão ressuscitados, arrebatados para se encontrar. Aquele que já morreu vai direto receber esse corpo glorificado, aquele que está vivo vai receber essa transformação que a gente vai ler já já, do corpo que parece com o de Adão hoje, para com um corpo que vai ser igual ao de Jesus depois do arrebatamento. Amém? Então, ó, a redenção do corpo acontece somente no arrebatamento, neste momento aqui. Aí vamos ler já já. Eu vou ler ali direto, porque a leitura é grande e eu prefiro ler na King James. Bota King James aí, tá? Mas quiser acompanhar, você pode acompanhar, você que sabe. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Abra aí 1 Coríntios 15, 35. Ali eu vou ler direto na King James. O dever de casa para você: leia esse capítulo todo em casa. Se eu fosse ler todo, ele é gigante, vai demorar um tempão. Então eu já comecei no 35, vou até os 50 e pouco. É muita leitura, mas você pode ler todo esse capítulo em casa, porque esse capítulo inteiro, ele está falando do arrebatamento e dos novos corpos que cada um vai receber. Um novo corpo cada um recebe. Amém? Então você pode ler o capítulo todo depois, que é bom. Eu vou ler na King James porque ela é uma linguagem mais fácil. Se eu for ler aqui, a maioria não vai nem entender, vou ter que ficar explicando, depois lendo de novo. Então, se eu ler ali direto, fica mais fácil. Aqui ele fala uma linguagem da carne, ali ele fala lá o corpo. Em vez de falar carne, você fica pensando em picanha, alcatra, ali fala corpo. Amém? Esquece a picanha que não chegou não. Ali fala direto corpo, você poder entender melhor. Amém? Amém, igreja? Então, se quiser apenas ouvir ali, já está excelente. Vou ler direto ali então, ó. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo eles ressurgirão? Boa pergunta. Insensato, aquele que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente. Assim como a semente de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente, ele também dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra, os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestiais e corpos o quê? Terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Está fácil de entender até aqui, né? Um é o esplendor do sol, outro é da lua, ele está comparando. Outro é o fulgor das estrelas. As estrelas diferem em luminosidade uma das outras.
Assim também será com a ressurreição dos... Dá uma pausa aqui. Assim, deixei mesmo. Assim também será com a ressurreição. Olha que interessante. Ele está falando da ressurreição, aonde hoje semeamos nesse corpo terrestre, mas vamos colher um corpo celestial. Já já ele fala, hoje semeamos num corpo que adoece, que enfraquece, que envelhece, que é corruptível, que é perecível, em fraqueza, semelhante de Adão, e receberemos um que não adoece, que não enfraquece, que não envelhece, que não se corrompe, que não enferma, e é incorruptível, e é eterno, semelhante ao de Jesus. Agora um detalhe interessante, que isso aqui dá uma outra pregação, que eu vou falar semana que vem rápido, não vou estudar só ela não, que ele falou, os diferentes tipos de corpos. Então todos ressuscitarão, todos os salvos em Cristo. Olha para mim aqui, ó. Mas nós não seremos iguais nos céus. Igual no sentido todo mundo é anjo, beleza. Só que existem diferentes tipos de seres angelicais. A Bíblia fala de serafins, fala de querubins, fala de arcanjos, fala de anjo. A Bíblia fala que uns têm poder maior, outros têm poder menor. Uns têm uma glória maior de Deus neles, outros têm uma glória menor neles. Então, todos ressuscitarão pela graça, mas a recompensa, o famoso galardão, é de acordo com o que você fez para Jesus aqui na terra. Por exemplo, o ladrão na cruz, um deles foi salvo, o outro não, um foi. Aquele que foi salvo no final da vida, ele foi salvo pela graça. Agora, poxa, e eu que a vida inteira servi Jesus, e fiz isso, e neguei, fugi de tentação, passei por toda a tribulação por causa da obra, por causa da fidelidade a Jesus, aquele caminho estreito. Aí o ladrão que nada fez para Cristo vai ser salvo igual eu? É, salvo igual você sim, porque a salvação é pela graça. O que ele fez de errado por causa de Jesus no final foi apagado, e o que você fez de certo não consegue te salvar, porque isso também errou. Porém, o corpo celestial dele é um, e você que serviu a Cristo, o teu corpo, o teu galardão, o que Jesus falou, o teu tesouro no céu, é outro completamente diferente do dele. Amém, pessoal? A salvação é pela graça. Mas tudo que você fez para Jesus na terra, tudo isso é o que Jesus fala: acumulai tesouros no reino dos céus. Famoso galardão, o corpo celestial. Aí nós não sabemos, ninguém sabe, cada um inventa, né? Rua de ouro, um vai receber um casarão, outro vai receber uma casa menor. Ninguém sabe, isso aí é só coisa que o homem inventa. Porque exatamente como é, sabemos em parte. Essa parte aí, por exemplo, ele falou, uma é a luz do sol, o esplendor, a glória do sol. Outra é da lua, das estrelas, por aí vai. Então vai ter aquele crente, tipo o apóstolo Paulo, que vai ser um sol lá no céu. O apóstolo Paulo vai ser aquele que a glória arrebenta. Tipo assim, vai ser Miguel e Paulo no céu. O arcanjo Miguel que já está lá. E o apóstolo Paulo vai ser um outro arcanjo. Isso aqui é na minha cabeça, tá? Tô falando que é assim não. Mas o galardão dele, com certeza, acho que é o maior, um dos maiores. Outro vai ser daquele irmãozinho, irmãzinha que aceitou Jesus, aí vinha para a igreja, estava no banco, ia para casa e não fazia nada. Esse vai ser uma estrela meio apagada lá no cantinho. Foi salvo, porque aceitou Jesus e tudo mais. Mas o tesouro no céu ela não tem, porque ela não fez a obra de Deus na terra. Amém? Amém, igreja? Infelizmente ela não fez. Todos nós trabalhamos aqui 5 dias por semana, 6 dias por semana, ou igual eu, 7 dias por semana, todo dia. Né? Estou falando da obra não, estou falando da igreja não, falando do meu trabalho mesmo. Como sou dono do negócio, não tenho folga, nem feriado, nem nada, a vida inteira trabalhando. Por causa de um tesouro na terra, que vai durar enquanto eu viver, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, por aí vai. Nem isso, né? Vai ser arrebatado aqui daqui a pouco.
Agora lá não. O que você trabalha para Jesus aqui na terra, você acumula lá para toda a eternidade. Então é algo a se pensar. Eu trabalho muito aqui na terra por um tesouro temporário e tem que trabalhar mesmo? Não seja preguiçoso. Só que às vezes eu trabalho tanto aqui na terra e não trabalho nada para o eterno. Nada para acumular nos céus. Aí você fala, vai ser maravilhoso, mas vai ter um lá que vai ser o brilho do sol e eu vou ser o brilho daquela estrelinha quase apagada. Mesmo com 30 anos de crente, com 20 anos de crente, é porque Deus te chamou para ser obreiro e você não foi. Deus te chamou para cuidar das crianças na escolinha e você cuidou de criança na creche por dinheiro, digno, tô correto? Mas não cuidou na escolinha que nem ia ganhar nada financeiro, ia ganhar com Deus. Cuidou de jovens lá na escola, ensino médio, adolescente, mas não cuidou de jovens na igreja. Porque lá você visou o dinheiro, aqui você não visou o que Deus tinha para você. Amém? Fez nada. Fala para o seu vizinho assim, vamos fazer alguma coisa. Fala para ele, vamos fazer alguma coisa para Jesus. Fala assim, eu não quero ser pobre no céu não. Já fui na terra, chega. Brincadeiras à parte. Não quero não. Eu quero crescer, quero algo grande. Além da salvação que eu recebi de Jesus, eu ainda quero algo maior nos céus. Não dá para superar o apóstolo Paulo, não dá para superar os mártires, a não ser sendo um mártir também, mas o Paulo acho que não. Vai ser difícil superar o missionário R. Soares. É meio século servindo a Jesus. Todo santo dia. É difícil superar esses caras aqui, né? Mas dá para ser alguma coisinha melhor também. Amém? Difícil superar o pastor Michael também, que é outro aí, 220 na obra. Mas também dá para fazer alguma coisa. Amém? Quando você ir para o culto, o teu próprio dízimo e oferta, que faz que a obra continue, ele já gera também um galardão no céu para você. Mesmo que eu não faço nada, só dízimo e oferta, já gera um galardão, porque a obra está sendo pregada por causa disso. O aluguel, a luz, tudo está sendo pagado disso. Mas, faz uma limpeza. Se fosse na tua casa, quando tu for embora, tu visse o copo, tu nem deixar jogado no chão aquele copo plástico. Por que da igreja você não cata o copo plástico que o teu filho deixou aí? Não é verdade? É que você mesmo não faz. Qual é o dia da limpeza? Sábado, vou ajudar aqui na limpeza. Na escolinha, né? Trabalhar com criança para mim não dá, pastor. Vou acabar batendo nas crianças. Mas então eu ajudo de outra forma. Eu vou ajudar. Domingo agora eu vou trazer maçã para as crianças. Vou trazer aí um lanche para as crianças. Beleza, olha que maravilha. Está investindo na alma de crianças, na obra de Deus. Vou ajudar limpando, eu gosto de limpar, então vou varrer, vou passar pano, eu gosto de evangelizar. Pastor, eu tirar meia horinha ali na frente antes do culto para entregar um folhetinho, convidar para a igreja, alguma coisa. No trabalho, aonde eu trabalho, eu vou falar de Jesus, na escola, para os meus amigos, vou convidar, vai ter um evento, vou chamar, está fazendo a obra. Amém? Inclusive, eu não vou pregar sobre isso, talvez outro dia. Mas o galardão, ele é independente do resultado. Fiz, ninguém veio. Galardão porque fez. Fiz e vieram. Mesmo galardão. Quer ver? Isso aqui é uma pregação à parte, né? Eu comparo Jonas com Noé. Jonas queria que ninguém fosse salvo. E pregou e todo mundo foi salvo. Noé queria que fossem salvos. Pregou e ninguém se salvou. Mas mesmo assim o Noé tem um galardão dele. Talvez o Jonas não tenha. Mesmo que salvou, porque ele não queria. A Bíblia fala sobre o amor para trazer galardão. 1 Coríntios 13. Mas enfim. Então, ele fala que todos ressuscitaremos pela salvação em Cristo. Mas o galardão, o corpo glorificado, o tesouro que vai receber e por aí vai eterno, ele falou, é diferente de cada um. Então, todos nós somos irmãos, mas estamos competindo para quem é maior no céu. Competindo quem vai ser o sargento no céu, quem vai ser o oficial. Quem vai ser o coronel, o general, o almirante, quem vai ser o 5 estrelas, quem vai ser o pé preto. Amém? Mas está todo mundo salvo, mas o galardão é diferente. Continuando. É aí mesmo que eu parei? O corpo que é semeado, ele é perecível. Mas esse do arrebatamento que vai ressuscitar, ele é o quê? Imperecível. É semeado em desonra,
mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se existe corpo natural, também existe corpo. Lembra quando Jesus ressuscitou? Com aquele corpo ele subiu aos céus? Com aquele corpo ele atravessou as paredes onde estavam os apóstolos trancados? Que é um corpo espiritual. Ainda é um corpo, mas é diferente desse nosso aqui. Continua. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. E o último Adão, que é Jesus, no entanto, ele é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural, igual o nosso. Depois dele, então, chegou o espiritual, igual o nosso. Recebemos um corpo natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. Já o segundo homem, Jesus, ele é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Então, esse corpo é semelhante ao de Adão. Já que os que são dos céus, o outro corpo que virá, será semelhante ao homem celestial, será semelhante a Jesus. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, hoje somos a imagem de Adão, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial, seremos a imagem de Jesus. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Qual é o mistério? Nem todos o quê? O que é adormecer aqui mesmo? Morrer em Cristo. Morrer. Então ele falou: vou dar um mistério para vocês. Nem todo mundo vai passar pela primeira morte. Essa é a natural que a gente conhece. Ah, por que não? Mas certamente todos, tantos que já morreram ou não, serão o quê? Transformados. Olha agora, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Deixa eu ver até que versículo que eu anotei aqui. Transformados. Continua. Pois é impreterível que este corpo pereça e se revista de incorruptibilidade. Este que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O recado final: portanto, meus amados irmãos, permanecei firme. Fala para o vizinho: permaneça firme. Permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia a dia à obra do... Fala para o teu irmão: dedicai-vos todo dia na obra de Deus, estando plenamente consciente de que no Senhor todo o nosso trabalho jamais será o quê? Jamais. Até aquele que eu preguei e não se converteu, não é improdutivo, tem galardão pelo menos. Se converteu, que bom para ele. Não se converteu, continua bom para mim, que tem galardão. O problema é dele se não converter. O problema é dele se prefere o inferno. Todo vosso trabalho jamais será o quê? Fala comigo: tem galardão. Diga glória a Deus. Então olha só, ele falou o seguinte: num piscar e abrir de olhos. Sabe o que é interessante? Pisca aí o olho, pisca.
Seu olho só piscou agora ou durante a leitura ele também piscou? Você piscou agora e percebeu, antes você não percebeu. É tão rápido que você nem percebe que ele fechou e abriu. Essa você percebe, demora muito mais. O natural você nem percebeu, fechou e abriu. Ele falou, o arrebatamento é assim, ó. Pum! É tão rápido. Uma vez o rapaz lá de Japeri falou para a mãe dele, não, mãe, eu vou segurar o teu pé na hora. Se tu for mais rápido que o piscar de óleo, pode ser que você segure. Mas segura não, aqui acabou de falar, carne e sangue não entra. Por isso nascer de novo, o do espírito e agora o do corpo no arrebatamento. Amém, pessoal? Isso é incrível. Receberemos esse corpo incorruptível. Aí ele fala, uma promessa se cumprirá, que é a morte física será derrotada. A Bíblia diz que todos os inimigos, exceto um, todos foram derrotados, exceto um, que é esse aqui, a morte física. A morte espiritual foi derrotada. Somente a morte física não foi. Ela só será derrotada no arrebatamento, por aqueles que vão receber um corpo glorificado que não morre mais. É o que ele acabou de falar ali no texto. Por isso que ainda pode morrer fisicamente. Agora olha que interessante, ele falou assim, eu vou dar um mistério para vocês, ele falou, Paulo. Nem todos morrerão. Quem são aqueles que nem pela morte física passarão? Aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento. Fala pro seu vizinho assim, ó, aguenta firme aí, fala aí. Aguenta firme. Fala assim, se alimenta direito, sai do sedentarismo, se mexe, vai andar, fazer a musculação, uma caminhada, só atravessa no sinal vermelho e ainda olha antes. Cuidado de atravessar a rua. Pede para Deus te guardar também, ora, porque senão não adianta nada. Aguenta firme, porque tem uma geração, um grupo de pessoas que nem pela primeira morte vai passar. Não precisa nem pagar plano funeral. Que isso nem vai acontecer. A funerária fica com raiva nessa hora, dessa pregação. Só aguentar firme. Se tiver certinha a data, estamos no ano 1995, de 2000 no máximo. Então aguenta aí mais 5 anos aí pelo menos, que esse mistério vai se acontecer. Nem pela primeira morte iremos passar. Amém, povo de Deus? Falo brincando, mas é verdade. Agora eu vou citar alguns textos para poder sair do arrebatamento, senão vai ficar aqui até meio-dia. Ó, da falta segunda vinda. Vamos lá, outro texto, abre aí rapidinho na TV, eu vou ler, só você anota aí. Efésios 3:20. Efésios 3:20, anota aí. Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Anota aí e abre aí. Vai dizer assim, ó, no entanto, a nossa cidadania é da onde? É dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha o arrebatamento aí, ó. Pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém? Então, mais um texto falando do arrebatamento do corpo. Novamente, outro texto, abre aí. Deixa ele abrir lá. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, 10. Enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, olha só, que nos livra da ira, que certamente, essa ira que virá se refere ao quê? A grande tribulação. O arrebatamento é que vai nos livrar de passar pela grande, a ira que há de vir. Jesus que nos livra da ira que certamente virá. Amém? Capítulo 5, versículo 9, mesmo livro, capítulo 5,
versículo 9. Vai dizer assim, ó: porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então é tão maravilhoso que fala da salvação, fala de um corpo glorificado, incorruptível, imperecível, e por aí vai. E também fala que por causa do arrebatamento, a gente vai escapar da grande tribulação, da ira que há de vir sobre o mundo. Para terminar essa parte do arrebatamento, eu vou ler um texto que eu começo com ele na semana que vem. Apocalipse 4:10. Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é o 4 não. Calma aí. É o 3:10. Falei, o 4 já acabou a igreja, tá da parte. 3:10. Ó, porque deste atenção à minha exortação, porque você ouviu o que eu alertei, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei. Dá ou é na? Dá. Tem diferença do dá e do na? Da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova aqueles que habitam sobre. Na semana que vem eu começo aqui a pregação. Aqui ele fala assim, ó: porque eu te exortei. Aqui é a igreja que foi arrebatada, Filadélfia. Porque eu te exortei a continuar servindo com paciência, mesmo mediante a tribulação. Posso falar assim ou não? Ainda mais que está gravando, é para chegar naquele crente frouxo. É para chegar naquele crente mimimi. Não, mas eu larguei Jesus, saí da igreja por causa do pastor. Tu largou porque tu nunca foi de Jesus de verdade. Essa é a verdade. Porque no trabalho você não pede demissão, na faculdade você não pede para trancar, na escola você não vai sair da escola, mas na igreja eu saí porque eu não gostei que o obreiro não me deu bom dia, porque o pastor não falou comigo, ou porque eu era obreiro, me botou no banco, e problema é teu, tu vai pro inferno também. Um monte de crente frouxo, crente mimimi. Ele falou assim, ó: eu te exortei a suportar as aflições com paciência. Ah, não gostei dessa pregação não, vou embora. Vai com Deus, eu vou pro céu e tu pro quintos. Tu acha que a gente não sofre também não? Tribulação, pastor? Tu acha que também não vem na cabeça a vontade de largar? Mas ele falou, volta lá o versículo, volta o versículo. Volta por isso. Por que eu vou te livrar disso? Vou te arrebatar. Porque deste atenção à minha exortação. Sobre o quê? Sobre suportar os sofrimentos com paciência. Como você não fugiu do sofrimento de dizer não para a tentação, dizer não para o pecado, de andar no caminho estreito da justiça, de retidão, de sofrer tribulação até dentro da igreja. Às vezes é fora, a maioria é fora, mas dentro da igreja também isso acontece. Você suportou, então sobre essa que é muito maior que vai vir, eu vou te livrar. Mas você que foi um covarde, e daqui a pouco ele fala, os covardes não entram no céu, está escrito em Apocalipse, final do capítulo. Final do último capítulo, ele fala, você fugiu dessa tribulação, então eu vou te deixar passar por essa maior. Você que suportou, eu vou te livrar da maior. Você que não suportou, fugiu, quis, quando eu tiver velhinho, eu aceito Jesus. Então antes de ficar velho, vai ter que aceitar agora na maior tribulação. Amém? Porque aceitou, suportou, eu igualmente o quê? Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Então suporte, seja frouxa, de mimimi não, de palhaçada não. Já falei aqui, pastor, eu era obreiro nessa época, pastor falou, vou ungir a cabeça, ele estava cantando com a taça na mão, ungindo a cabeça, enquanto orava. O irmão botou a mão assim, nem sei se era irmão ou se era só evangélico, botou a mão assim, o pastor passou direto, só ungiu a cabeça. Aí passou uma semana, a dor não está indo para a igreja. Ô irmão, tudo bem? Tá tudo... Por que você não está indo mais para a igreja? Ah, eu saí porque eu botei minha mão para o pastor ungir. O pastor não quis ungir minha mão, só ungiu minha cabeça.
Oi, infeliz, tu é ovelha ou tu é pastor do pastor? Porque se tu é ovelha, desde quando a ovelha manda no pastor? Só porque ele ungiu tua cabeça e você botou a mão para ele também ungir, ele não ungiu tua mão? Aí tu saiu da igreja por causa disso? Tu vai ficar para apanhar por anticristo. Que frouxo é esse? Os crentes na época era tudo comido por leão, por tigre, torturado até a morte, não negava a fé. O outro vai embora porque o culto demorou muito, acabou 10h30, queria acabar às 9 horas. Então vai pro TikTok, 30 segundos de pregação. Esses crentes mimimi, cheios de déficit de atenção, de ansiedade, não aguenta ver 30 minutos de pregação quieto. O cérebro está tão alterado que tem que acabar rápido a pregação que eu não consigo, fico incomodado. Melhor se libertar que vai ter problema mais tarde. Para de assistir esse negócio aí, daqui a pouco vai ter problema. Tomar remedinho e vai ficar ruim. Amém? Mas é assim mesmo. Não aguenta. Está ali, ó. A igreja que foi arrebatada, Filadélfia. A igreja que passou pela tribulação é a próxima, a Laodiceia. O crente morno. Não é nem frio, mas não é nem quente. É simpatizante. Eu gosto, pastor, eu gosto da igreja, da graça, do missionário, do fulano, tu gosta. Gostar não muda nada na tua vida, não. Menos pior do que não gostar, mas se gosta não muda nada. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Quem está gostando? Quem não está gostando? Pode ser sincero. Ué, gosta de apanhar não, pastor? Mas tem que bater, ele falou. Porque você ouviu a minha exortação para abrir teu olho, para parar de ser mimimi, por aí vai, e pegar firme. Eu vou te livrar da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ninguém vai escapar. Esses bilionários aí que não vão ser arrebatados, alguns, outros pode ser, outros vão, mas aqueles que não forem, mas eu criei um bunker para estocar comida por tantos anos. Está no Apocalipse que esses bunkers vão tomar tudo também. Está escrito no Apocalipse. Está escrito que eles estão escondidos dentro de caverna. São bunkers. São casas subterrâneas com tudo dentro. Um ar-condicionado, uma geladeira, comida para estocar por anos que não vai perecer. Tudo aquilo ali. Aí eu vou escapar. Vai escapar ninguém. Vai vir sobre todos que habitam na terra. Agora só vou dar uma palhinha para a semana que vem. Continue. Para pôr à prova, ou seja, os que vão passar pela grande tribulação, quem são? Aqueles que habitam sobre a... Fala comigo, quem não será arrebatado é aquele que habita na terra. E agora? Quem aqui habita na terra? Quem aqui é extraterrestre? Ué, e agora? A diferença está no grego e não no português. Porque no português habitam. No grego tem 3 palavras, oikel, katoikel e paroikel, para habitar. Essa daqui é paroikel. Essa é semana que vem. O que é oikel, katoikel e paroikel? Semana que vem, estou profetizando a minha vida. Semana que vem, vou viajar. Aí eu vou habitar por uma semana num hotel aí, 5 estrelas, com piscina gigantesca, aquecida. Isso é oikel. É por uma semana que eu vou habitar lá. É temporário. Aonde eu moro, agora acho que eu confundi, não sei se é katoikel ou paroikel. Katoikel. É onde eu moro até eu querer me mudar. Morava em Anchieta até os 26 anos, agora moro em Piedade, dos 26 até os 32. Talvez mais tarde, sei lá, Estados Unidos. Na rua lá da Disney, quem sabe? Tem que falar a linguagem da fé. Isso é paroikel, isso é katoikel, é temporário. Pode mudar. Paroikel é aquele que mora na terra e não sai da terra. É aquele que tem raiz profunda na terra. Ele fala, tradução, os que não pensam nos céus, só na terra, não serão arrebatados. Tradução desse texto. Só que no português tu não vê diferença. Só no grego que tem diferença. Amém? Mas a gente fala isso semana que vem. Agora, acabamos o arrebatamento. Beleza, já mostrei alguns, tá? Mostrei nem tudo. Nem tudo, mas mostrei alguns textos do arrebatamento. Agora eu vou te mostrar
sobre a segunda vinda. Ah, não, calma aí. Bota o vídeo, irmão. Bota o vídeo do arrebatamento aí. Vamos ver um videozinho rapidinho. 25 minutos de vídeo. Vamos ver se vai dar, vamos ver se vai funcionar. Em nome de Jesus, aí, funciona esse vídeo aí. Depois eu jogo no grupo da igreja também. Esse vídeo lá no WhatsApp, para quem quiser assistir. Vou até jogar agora. Mas não assiste agora não, assiste aqui. Se ele conseguir, consegue ou não consegue? Vamos ver. Isso, tampa a tela toda, depois dá o play, som no máximo. Só que vai ser só o som da TV, tá? Não tem som dali ainda não. Ah, tá bom, dá pra ouvir. Presta atenção, isso é o arrebatamento. Amarrado, demônio. As pessoas vivendo normal, aproveitando. Olha lá o homem lá na Quinta da Boa Vista. Comemorando o casamento lá, ó. Outros estão fazendo chá de bebê. Estão jogando bola. Comendo. Vai estar assim mesmo, todo mundo vivendo normal. Aproveitando. Olha o texto que vai aparecer. Acabamos de ler ele. Apocalipse 3:10. De repente, olha o pastor lá pregando na rua, nas praças, evangelizando. Todo mundo aceitando a oração, né? Mas uns de verdade, outros só com os olhos fechados. Alguns sumiram, outros não. Olha os maridos incrédulos, a esposa e a filha vai para a igreja sozinha. Tá aí, ó. E o marido fica. Todos os bebês e crianças, sem exceção, todas. As crianças e todos os bebês. Até o que tiver dentro da barriga. Independente se pai e mãe é crente ou não, todas as crianças. Isso aí são judeus. Não existe arrebatamento para eles. Imaginem os aviões que estiverem nos céus na hora, os pilotos são tudo cristão. Avião, helicóptero, por aí vai. Algo que Jesus falou. Será também assim a vida do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro.
Mateus 24, 40. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mateus 24, 41. As maternidades. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem, o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Sumiu todos. No mundo inteiro. Imagina o caos, hein? O mundo como vai estar nessa época, hein? Quando isso acontecer. Ó, motorista crente. Carro andando sozinho, cadê o motorista? Aviões. Finalmente eu gostei do jatinho. Vai começar a cair avião no mundo inteiro, em vários lugares. As malas caindo e pessoas sumindo. Diante dos olhos, olha lá. Amém, pessoal? É de arrepiar, não é? De arrepiar. Esse é o arrebatamento. Para terminar, mais uns 10 minutinhos, a segunda vinda de Jesus. Já postei o vídeo, tá? Já botei o vídeo no grupo da igreja. Mais tarde você pode assistir de novo com a imagem um pouquinho melhor. E por aí vai. Agora, a segunda vinda de Jesus. Vou ler só um texto, os outros eu só cito para ser mais rápido. Apocalipse, capítulo 19. Abra aí. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Versículo 11. Bota aí na Bíblia também que eu vou ler na King James. Vou ler direto ali para todo mundo ler junto. E cito os demais textos. Aconteceu o arrebatamento. Começa os 7 anos da grande tribulação. Na terra, nos céus a boda do Cordeiro. O tribunal de Cristo para galardão. E na terra a grande tribulação. Passou os 7 anos da grande tribulação. Aí o evangelho foi pregado a toda criatura. Aí acontece a segunda vinda de Jesus agora na terra. Vai dizer assim, ó. Então olhei e eis que vi o quê? O que vai estar aberto? Os céus abertos. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Jesus. João capítulo 1, versículo 1, né? É a própria palavra que se fez carne. Continua.
Os exércitos dos céus o seguiam. Aqui, muita gente entende, eu também acredito nisso, que esse exército dos céus que vão descer com Jesus do céu da terra é a igreja que 7 anos atrás foi arrebatada. Ok? Ele não fala anjo, ele fala exército dos céus. Os anjos também fazem parte, mas ele não cita os anjos. É como se fosse a igreja que foi arrebatada, agora está descendo dos céus à terra com ele, para governar na terra por 1000 anos. Outra mensagem. Vestidos de linho fino, as nossas vestes vai ser essa, ó, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados também em cavalos. Até você que não sabe montar em cavalo vai aprender nesse dia. Eu também não sei não. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele vai julgar as nações quando descer. Ele as regerá, vai governar sobre elas com um cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Avistei até aqui só, acho que, deixa eu ver aqui. Acho que até aí fala sobre essa segunda vinda do Senhor Jesus. Até o versículo 21, está em qual? 16 ainda? Volta e continua então. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu, dizendo: vinde e ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne dos reis e comandantes e poderosos, de cavalos, de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado até grandes sinais miraculosos em nome dela, em nome da besta, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adorar a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Acaba aí, né? Então fala dessa guerra no final, quando Jesus está descendo. Deixa ele abrir ali, pra você poder ver algumas diferenças, né? Zacarias 14:4. Anota aí você, Zacarias 14:4. Mais 3 textos e eu termino a pregação. Zacarias 14:4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre onde? O Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte será retirado para o norte, a outra metade para o sul. Acaba aí o versículo, né? Quando Jesus desce dos céus à terra. Só ler o capítulo todo, que eu não vou ler, falando das mãos feridas, que o judeu vai se converter. Está falando da segunda vinda de Jesus na terra, tá? Aí, Mateus 24:29. Abrem Mateus 24:29 agora. Você anota esse texto aí, Mateus 24, versículo 29 até o 31. Vai dizer assim, ó: imediatamente após o tormento daqueles dias, daqueles 7 anos, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra vão fazer o quê? Vão chorar, prantearão, e o quê? Olha para mim e fala assim, ó: verão o Filho do Homem chegando. Continua. Nas nuvens do céu, com poder e majestosa
glória. E ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então diz que todos os povos vão ver e vão se lamentar. Tem como isso aqui ser o arrebatamento? Não tem como. É um piscar de olhos, é de repente, aqui todo mundo vai ver, vai se lamentar, ele vindo dos céus, descendo até o Monte das Oliveiras, para exercer juízo, derrotar o anticristo, seus exércitos, jogar o anticristo falso profeta no lago de fogo e enxofre, derrotar os seus exércitos, julgar as nações e depois estabelecer o reino dele milenar na terra por 1000 anos, junto com toda a igreja. Aí tem um monte de parábolas que Jesus mostra isso. Uns receberão autoridade sobre 10 nações, 5 nações, 10 províncias, 20 províncias, vão governar. O mundo por 1000 anos vai ser governado por Jesus lá de Jerusalém, e o Brasil, Rio de Janeiro e outras demais nações do mundo e cidades e por aí vai, vão ser governados por todos aqueles que foram arrebatados. Ou seja, só haverá governantes justos. Porque esses que foram arrebatados já receberam um corpo incorruptível. Não haverá mais corrupção na política. Diga glória a Deus. Essa maldita Babilônia desgraçada, que é a política corrupta, a Bíblia chama de Babilônia, e o sistema político e religioso corrupto, é Babilônia, vai acabar de uma vez por todas. Amém? E todos que foram arrebatados vão voltar. Um para ser governador, outro para ser prefeito, outro para ser vereador. Finalmente acabou. Mas era para acabar dia de semana, não domingo. Falei esse dia de semana aqui. A pilha está vermelha a semana toda, não acaba. Vai governar durante esses 1000 anos. Esse governo de 1000 anos... A Bíblia fala dos animais na terra, onde ele fala que o leão vai estar do lado do boi, vai comendo capim, comendo frutas, igual era no Éden. Não vai haver mais esses animais carnívoros. Fala que vai ter bebês brincando dentro do covil das serpentes, do lado de cobras, do lado de serpentes, e a serpente não vai atacar, não vai morder. Vai ser totalmente diferente. Satanás vai estar aprisionado no abismo. O anticristo e o falso profeta são os únicos até então. Vão estar no lago de fogo e enxofre. Os que já morreram vão estar no inferno. Os que estiverem vivos naquele momento vão continuar na terra ainda. Vão viver por mais tempo, mas vão morrer ainda também. Aí depois dos 1000 anos é quando vai vir o juízo do trono branco. A gente não passa por isso, graças a Deus. A gente passa pelo tribunal de Cristo, não por esse juízo. Jesus fala, quem crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. É outra mensagem também, só estou citando aqui para adiantar. Aí só depois dos 1000 anos, aí Satanás é solto e derrotado, aí é jogado o inferno no lago de fogo e enxofre, junto com o Satanás e os seus demônios, lá só tinha o anticristo falso profeta, aí vem os novos céus, nova terra, nova Jerusalém, os que ficam no céu, os que ficam na terra, e por aí vai. Aí entra na eternidade, os tempos eternos. Diga glória a Deus. A gente fala isso depois. Se Deus quiser, a gente fala essa parte depois. Mas aqui eu mostrei. Anota aí também, se você quiser, sobre a segunda vinda de Jesus, né? Todo olho verá. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. E Apocalipse 1:7. Apocalipse eu vou ler. Abre aí, Apocalipse 1:7. Esse eu vou ler. Que é a segunda vinda de Jesus. O Judas, você só anota. O Judas que escreveu esse livro não é o Judas Iscariote, óbvio, né? É o outro Judas após Jesus. Apocalipse 1:7, está escrito assim, ó: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, igualzinho, né? Se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Amém? Amém. Deu para entender, pelo menos o básico, né? A diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus na terra. Quem conseguiu entender? Deu para ver textos diferentes, que às vezes a gente juntou como se fosse a mesma coisa, mas não ia se encaixar. E agora, sim. E tu pode ler também, né? Em Mateus 24,
Ali fala do arrebatamento, né? Estarão dois numa cama, um é levado, o outro fica. Estarão dois no trabalho, um é levado, o outro fica. E por aí vai, que foi o texto que a gente viu ali sobre o arrebatamento. Após esses 7 anos de grande tribulação é quando acontece isso. Jesus volta finalmente dos céus à terra. E ali, para derrotar o anticristo, falso profeta, governar e por aí vai. Diga glória a Deus. Essa é a segunda vinda. Para o arrebatamento, nada impede, pode ser a qualquer momento. Para a segunda vinda, é só após 7 anos da grande tribulação, só quando o anticristo cercar Israel, e é quando ele vai descer, só que a gente não vai estar mais aqui na terra. Amém, pessoal? Semana que vem, você quer que eu continue falando sobre o arrebatamento? Quer que eu continue falando do Apocalipse? Quem quer que eu continue falando sobre esse assunto? Aí semana que vem eu falo do Apocalipse, do arrebatamento. Rapidamente, já expliquei agora. Aí eu vou entrar em 2 partes. Algumas partes. Aquele que será arrebatado e aquele que não será arrebatado. O tribunal de Cristo. Aí o grego chama de Bimá. 1 Coríntios capítulo 3. E a grande tribulação. Então eu falo dessas coisas aí. Quem é arrebatado, quem não vai ser arrebatado. O que vai acontecer nos céus, o tribunal de Cristo. E o que ao mesmo tempo na terra está acontecendo a grande tribulação. A gente junta essas 3 partes aí para poder pregar no domingo que vem, em nome de Jesus. Amém? Quem aprendeu bastante coisa? Deixa eu terminar. Vou terminar com um texto pesado. Vamos ler ali na televisão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vou terminar ali. Leia comigo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está no mundo. Esse espírito já está no mundo. Restando tão somente que seja afastado, tirado, deixa eu melhorar, arrebatado, aquele que agora o detém. Somente 7 tá bom. Não, pode deixar 8, deixa 8 também. Então será plenamente revelado o perverso. Quem é o perverso? O anticristo. Ele vai ser revelado. A quem o Senhor Jesus, a gente leu agora lá, matará com o sopro da sua boca, lá no final, quando ele voltar, e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Então vamos lá. Ele falou o seguinte: esse espírito do anticristo, ele falou, já está agindo na terra. O Hitler foi uma sombra dele. Mussolini, outros nomes aí que fogem da cabeça agora. Nero, o imperador, foi um deles também. Vários, né? Aquele homem, como é que é o nome dele? Esse foi a figura perfeita do anticristo. Foi antes de Jesus vir na terra, esqueci o nome desse cara agora. Antíoco Epifânio IV. Esse cara, ele exterminou um monte de judeu, entrou no templo, se declarou Deus, sacrificou um porco. O apóstolo Daniel falou dele. O cara foi uma sombra idêntica ao anticristo no final. Idêntica. Chama ele de o abominável. O Daniel chama ele de o abominável. Enfim, então ele fala, esse espírito maligno que vai levantar um ser humano para ser o anticristo da terra, ele falou, ele já está na terra agindo. Essa perseguição, ódio a judeus, ódio a cristão, a crente, já é manifestação do ódio do diabo no coração dessas pessoas. No coração. Vou falar bem claro, tá? Vou deixar bem claro. Onde já se viu, é só questão de estudar, ler um pouco. Você pode pegar todo lá o Oriente, todos os países do Oriente. Só existe um único país no Oriente que tem democracia, que é Israel. Lá em Israel é permitido, acho que acontece uma vez por ano lá, a marcha gay, sabia disso? Pode pesquisar, permite. Já acontece marcha gay. Líbano, não acontece não. Irã, não acontece não.
Qualquer outro país de lá, ser gay é ser assassinado. Só você ler um pouco você vai achar isso. Qualquer. Aí como que o pessoal odeia os judeus e ama o Hamas que mata eles? Tem na internet, jogando de prédios, porque é gay. O Israel tem, vai lá, todo ano tem marcha gay em Israel. Pode entrar quem quiser lá. Como é que feministas odeiam Israel e aprovam, essa parte não posso entrar muito detalhe, mas vou falar do Hamas, essa parte eu posso falar, mas é mais do que eles, aonde a mulher tem direito a nada, e a mulher pode ser morta se ela exibir uma parte do corpo que o marido não quis. Ele mandou tampar até o olho agora, aí botou o olho de fora, ele pode bater até matar na mulher, até matar a mulher. Tá aí, só pesquisar, jornal, notícia, só ler. Como é que odeia o crente? Por que odeia? Não é que são eles. É porque, infelizmente, eles foram enganados pelo sistema da Babilônia. E esse demônio que odeia manifesta o ódio neles. No próprio Hamas, por exemplo, que odeia eles. No próprio Hezbollah e por aí. Só não confunda, tá? Palestina é uma coisa, Hamas é outra, tá? Só não confunda, até porque eu estou gravando, para a pessoa não ser ignorante. Palestina é uma coisa, Hamas é outra. Hezbollah é uma coisa, Palestina é outra. Amém? É diferente. Estou falando de grupo terrorista que eu estou falando aqui. Só estou explicando que o ódio se manifesta nesse povo, até no Brasil. Até no Brasil tem esse pessoal que está com ódio do demônio manifestado neles, contra crente, contra pastor, contra igreja, contra judeus, contra Israel, e defendendo um grupo que mata eles. Defendendo um grupo que persegue eles. Defendendo um grupo que no final dos tempos vai persegui-los. Persegui-los até torturá-los e matá-los, como já aconteceu, acontece e acontecerá em maior escala. Aí tem um grupo que fala, a igreja tem que acabar. Não tem? A igreja tem que acabar, pode deixar que ela vai acabar. Aqui, ó, volta aí, versículo 7. A igreja vai acabar, pode ficar tranquila, ela vai acabar aqui na terra. Tem que acabar com a igreja. Você não vai conseguir, não. Quem vai acabar com a igreja é o próprio Jesus quando arrebatar ela. Só que o que vai acontecer quando a igreja acabar? Na realidade, esse capeta, esse demônio, esse mistério da iniquidade, da maldade, da malignidade, da perversidade, já está em ação. Já está. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Restando somente o quê? Que seja afastado o Espírito Santo com a igreja no arrebatamento, para que aquele que agora, afastar daquele que agora o detém. Continua. Para que então plenamente seja revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará sobre a sua boca no final dos tempos. Então que interessante. A igreja tem que acabar, ela vai acabar. Pode ficar tranquilo que ela vai acabar. Mas não é ninguém que vai acabar com ela. É o arrebatamento que vai tirar lá da terra. Só que está escrito o seguinte: enquanto a igreja não é arrebatada, esse demônio não domina o mundo. Porque só o Espírito Santo, por intermédio da igreja, tem poder para travar ele. Por isso que um monte de bairros, cidades, comunidades e por aí vai, aonde o inferno dominava, só que se realmente se levantou ali crentes para orar, para guerrear, para evangelizar, acabou o crime, a tráfico, a droga, várias cidades é assim no mundo inteiro. E por aí vai. Só que quando a igreja acabar, for arrebatada, ele vai dominar o mundo. A Bíblia diz que quem reina no mundo hoje é a igreja, como sombra de quando aconteceu no milenário totalmente. Se com a igreja na terra tá ruim, tá difícil, tá complicado, imagina quando a igreja sair da terra. Tá escrito ali, ó. Esse demônio só não domina porque ele está esperando aquele que o impede de ser tirado da terra. Enquanto não acontece, ele está dominando cantos, pedaços, mas ele não governa tudo. Olha o poder da igreja, da oração, da evangelização, da pregação da palavra. Olha o poder. Imagina quando acabar.
Quem for arrebatado, beleza, não vai passar por isso. Agora, os que odeiam a igreja, tá gravando, né? Vamos falar, estou sentindo falta da igreja. Sinto falta da igreja. A igreja faz um evento no sábado de dia, com música alta, vizinho reclama, crente perturbado, baile com música lixo na madrugada, fica com a boca fechada eles. Fala nada. Ontem aconteceu isso. Tinha vizinho lá do lado de Madureira reclamando, esses crentes perturbados, botando essas músicas altas, que foi o evento ontem lá em Madureira. Nem estava tão alto. E só música bonita, só música linda. E ó, só jovem que podia estar roubando ele, mas não está roubando porque é de Jesus. Não está com uma para matar ele mais tarde porque é de Jesus. Ele estava lá reclamando. Duvido se botar um baile na madrugada impedindo de dormir. Isso de dia, tá? De 10 da manhã até 6 da tarde. Baile na madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Se ele vai lá reclamar e mandar desligar alguma coisa que ele quer trabalhar no dia seguinte. Tinha que dar glória a Deus pela igreja. Porque quando ela sair, começa a grande tribulação. Está escrito. Acabou de ler comigo. Um homem maligno, possuído pelo próprio Lúcifer, vai começar a governar o mundo inteiro. E vai ter a maior perseguição da história. A todos, só vai ter dois lados. Vai ter mais direita e esquerda, não vai ter nada disso. Vai ter dois lados. Ou de Jesus, ou do capeta. Ou os que aceitam não ser perseguido, e bota a marca, e vai para o inferno, já era, está perdido para sempre. Ou aquele que for resistir, e vai ser preso, torturado até a morte. Como já foi feito no passado, é feito hoje ainda, se eu não me engano, é na Nigéria. Está sabendo o que está acontecendo na Nigéria? Alguém está sabendo do que está acontecendo na Nigéria? Milhares de cristãos já foram mortos nos últimos dias na Nigéria? A Globo não vai mostrar não, pode ficar tranquilo, mas se você pesquisar, você vai ver. Ninguém fala dessas coisas, porque esse sistema está corrompido já. Deixa quieto essa parte aí. Mas se morrer um de outra, aí mostra. Mas os cristãos deixam morrer escondido sem ninguém saber de nada. Isso acontece todo dia. Todo dia. Amém, pessoal? Fala comigo, graças a Deus pela igreja na terra. Se tá ruim com ela, pior sem ela. Amém? Quem entendeu a palavra? Guarda essa palavra no seu coração. Essa pilha aqui eu vou separar, que já pode jogar fora. Sentado mesmo, coloque a mão no seu coração. Poderoso Deus, muito obrigado por esse estudo, pelas lições, pela pregação, por esta palavra de hoje que nos foi pregada aqui nessa manhã. Muitos aqui ouviram, vão ouvir à tarde, outras pessoas quando vierem. Muitos ouviram pela gravação, vão ouvir mais tarde, algum dia, por essa mensagem gravada. É uma exortação a sair da frieza, a sair da mornidão e ser fervoroso, fervorosa na presença do Senhor. Dá para enganar o pastor, dá para enganar a igreja, dá para enganar muita gente, não todo mundo, não por muito tempo, porque uma hora cai, mas dá para enganar durante um tempo algumas pessoas. Só como a gente lê em Apocalipse 19, os olhos deles são como chamas de fogo, é penetrante, não tem nada que passe escondido, nada passa despercebido pelo fogo, tudo é revelado lá. O Senhor vê tudo, e não estamos aqui para brincar de ser evangélico, brincar de frequentar a igreja. Temos falhas, temos erros, mas odiamos as nossas falhas, odiamos os nossos erros, odiamos os nossos pecados, odiamos o pecado, e queremos ser a tua imagem, a tua semelhança. Queremos, meu Deus, pagar o preço necessário para permanecer fiel. É muito mais importante agradar a Jesus do que um coleguinha, uma coleguinha de trabalho, de escola, de rua, que nunca me ajudou em nada, mas fico muito preocupado com o que ele vai pensar de mim. Tem que estar preocupado com o que Jesus vai pensar de mim, com o que Jesus está vendo de mim, quando todo mundo vê e quando ninguém está me vendo. Desperta, Senhor, a tua igreja para fazer parte daqueles que vão ser livrados da hora da grande tribulação, daqueles que vão ser livrados da morte eterna, do fim, mas permanecer fiéis ao Senhor, principalmente nós que estamos tendo oportunidade,
Porque também está escrito, não li hoje, mas está escrito: pior ainda para aqueles que ouviram a verdade e não seguiram. Pior ainda para aqueles que tiveram a chance e não aceitaram. Jesus disse: haverá maior rigor para cidades como aquelas que ouviram o evangelho do que para a própria Sodoma e Gomorra, que nunca ouviu o evangelho, mas também recebeu juízo. Que aquele que tem conhecimento, teve a chance, passa por um julgamento diferente. Pedro chega a dizer que era melhor nem conhecer a verdade do que conhecer e abandoná-la. É como um cão que volta para o vômito, é como a porca lavada que volta para a lama. Desperta-nos, ó Deus, para sermos firmes, constantes, fiéis e sempre abundantes no Senhor em toda boa obra, a não ser manipulado pelo sistema babilônico. Foi há 2 domingos atrás que falamos sobre isso. Nabucodonosor querendo tirar a mente hebraica e colocar uma mente babilônica, tirar a mentalidade cristã e colocar uma mentalidade corrupta, uma mentalidade endemoniada. Nos ajude a ter o coração, a alma, a mente guardada no Senhor e nos princípios da palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Guarda essa palavra aí no seu coração em nome de Jesus.